E os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra. Eles se reuniram em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Saul e seus homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e se puseram em formação de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam um monte de um lado, e os israelitas ocuparam um monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do acampamento dos filisteus um guerreiro campeão. Seu nome era Golias, de Gate, e ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele usava um capacete de cobre e vestia uma cota de malha com escamas de cobre. A cota de malha pesava 5.000 siclos. Ele usava caneleiras de cobre nas pernas, e o cabo de madeira da sua lança parecia um cilindro dos tecelões. E a lâmina de ferro da sua lança pesava 600 siclos, e seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou para o exército de Israel: Por que vocês estão se colocando em formação de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele conseguir lutar comigo e me matar, seremos seus escravos. Mas se eu vencer e o matar, vocês se tornarão os nossos escravos e nos servirão. O filisteu acrescentou: Hoje eu desafio o exército de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e todo o exército de Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram com muito medo, apavorados. Davi era filho do efratita de Belém de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul já era idoso. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido à guerra com Saul. Os nomes dos 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o mais novo. Os 3 mais velhos tinham ido com Saul. Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas do seu pai em Belém. E durante 40 dias, de manhã e ao anoitecer, o filisteu se aproximava e tomava sua posição. Certo dia, Jessé disse a Davi, seu filho: Por favor, pegue esta efa de cereal torrado, estes 10 pães, e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. E leve esses queijos ao chefe dos meus. Também veja como estão seus irmãos. Traga alguma prova que estão bem. Eles estavam com Saul e com todos os outros homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi se levantou de manhã cedo e deixou alguém cuidando das ovelhas. Ele preparou as provisões e foi, assim como Jessé havia mandado. Quando chegou ao acampamento, o exército estava saindo ao campo de batalha, dando um grito de guerra. Tanto Israel como os filisteus se posicionaram em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou imediatamente a bagagem aos cuidados do guarda da bagagem e correu até a linha de batalha. Ao chegar, perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. Enquanto estava falando com eles, Golias, o campeão filisteu de Gate, saiu da linha de batalha dos filisteus e repetiu as mesmas palavras de antes. E Davi o ouviu. Quando viram o homem, todos os israelitas ficaram apavorados e fugiram. Os homens de Israel diziam: Estão vendo aquele homem que está saindo? Ele vem para desafiar Israel. Ao homem que o matar, o rei dará muitas riquezas e também a sua própria filha.
e isentará de obrigações a casa do seu pai em Israel. Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar aquele filisteu e acabar com a humilhação de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivente? Então lhe disseram a mesma coisa de antes. É isso que será dado ao homem que o matar. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu conversando com os homens, ficou irado com Davi e perguntou: Por que você veio para cá? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço bem a sua presunção e as más intenções do seu coração. Você veio para cá para ver a batalha. Davi respondeu: O que eu fiz desta vez foi só uma pergunta. Então se dirigiu a outros e perguntou a mesma coisa. E lhe deram a mesma resposta. Alguns ouviram as palavras de Davi e contaram a Saul. Por isso, Saul mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Que ninguém fique desanimado por causa desse filisteu. Seu servo irá lutar contra ele. Mas Saul disse a Davi: Você não pode lutar com esse filisteu. Você é apenas um menino e ele é soldado desde a juventude. Davi disse a Saul: Meu senhor, sou pastor do rebanho do meu pai. Quando veio um leão e também um urso e levou embora uma ovelha do rebanho. Fui atrás dele, eu ataquei, livrando a ovelha da sua boca. Quando ele avançou contra mim, eu o agarrei pelo pescoço, o feri, eu o matei. Seu servo já matou um leão e um urso, e fará o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivente. E Davi acrescentou: Jeová, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá e que Jeová esteja com você. Então Saul vestiu Davi com a sua roupa de combate, pôs na cabeça dele um capacete de cobre e o vestiu com uma cota de malha. Davi prendeu então a espada sobre a roupa e tentou andar, mas não conseguiu, pois não estava acostumado com tudo aquilo. Davi disse a Saul: Não consigo andar com essas coisas, pois não estou acostumado com elas. E Davi as tirou. Ele pegou então seu bastão, escolheu 5 pedras lisas do riacho e as pôs no bolso da sua sacola de pastor. Em seguida, com a funda na mão, começou a se aproximar do filisteu. O filisteu foi chegando cada vez mais perto de Davi e seu escudeiro vinha na frente. Quando o filisteu olhou e viu que Davi era apenas um jovem corado e de boa aparência, zombou dele com desprezo. O filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cão para você vir a mim com um pedaço de pau? Então o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses. Ele disse a Davi: Venha a mim, e eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais selvagens. Davi respondeu ao filisteu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome de Jeová dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, Jeová entregará vocês nas minhas mãos. Então, pessoas de toda a terra saberão que há um Deus em Israel, e todos os que estão reunidos aqui saberão que não é com espada nem com lança que Jeová salva, porque a batalha é de Jeová.
e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Então o filisteu foi se aproximando cada vez mais para enfrentar Davi. Mas Davi correu para a linha de batalha a fim de enfrentar o filisteu. Davi enfiou a mão na sacola, tirou uma pedra e atirou com a funda. A pedra atingiu o filisteu, penetrando-lhe na testa, e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Davi derrubou o filisteu e o matou, embora não tivesse espada na mão. Vendo que o guerreiro valente tinha morrido, os filisteus fugiram. No momento em que Saul viu Davi sair ao encontro do filisteu, ele perguntou a Abner, chefe do exército. Abner, quem é o pai desse jovem? Abner respondeu: Tão certo como o senhor vive, ó rei, eu não sei. O rei disse: Descubra quem é o pai desse jovem. Portanto, assim que Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o levou perante Saul. Saul perguntou-lhe então: Você é filho de quem, meu jovem? Davi respondeu: Sou filho do seu servo Jessé, o belemita.